Falar de economia, para falar de desemprego. A taxa de desemprego global deve aumentar neste ano, isso de acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho. É a Soraya Lawande quem vai trazer detalhes desse levantamento para a gente. Oi, Soraya, bom dia para você. Quais dados foram levados em consideração para trazer esse resultado pela organização? Lívia, é um aumento singelo de acordo com o relatório. Eu vou trazer primeiro a comparação com 2023 e depois as perspectivas agora para 2024. Bom dia para você, Alcolombo, bom dia a todos. Então, o relatório, ele concluiu que a taxa de desemprego e também a taxa de déficit de emprego, ou seja, pessoas que estão desempregadas, mas interessadas em voltar ao mercado de trabalho, caíram abaixo de níveis anteriores à pandemia, isso lá no ano passado. Então, 2023, a taxa de desemprego global ficou em 5,1%, uma melhoria até que modesta em relação a 2022, quando ficou em 5,3%. Esse déficit de emprego e as taxas de participação no mercado de trabalho também melhoraram em 2023. No entanto, por baixo desses níveis, que até parecem otimistas, começa a surgir uma certa fragilidade de acordo com esse relatório, isso para agora, para este ano de 2024. O relatório, portanto, estima que as perspectivas de mercado de trabalho e o desemprego global vão se agravar. Em 2024, já se prevê e espera-se que mais de 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras procurem emprego, aumentando a taxa de desemprego global para 5,1% em 2024. Perdão, de 5,2% agora para 2024, ao contrário do que foi o ano passado, que foi de 5,1%. As rendas disponíveis diminuíram na maioria dos países do G20. Em geral, eles explicam que foi a erosão de padrões de vida resultantes da inflação e que é pouco provável que seja compensada agora de forma muito rápida, portanto, a curto prazo. A desigualdade de renda também aumentou, é outro destaque desse relatório, acrescentando que a erosão da renda real disponível é um mau presságio para a demanda agregada e também para a recuperação econômica mais sustentada. Prevê-se também que a taxa de trabalho informal se mantenha inalterada, representando cerca de 58% da mão de obra mundial agora para esse ano de 2024. Além de trazer essa taxa, que de certa forma, embora não seja um dado muito significativo, muito amplo, preocupa, como você explicou, Soraya, o levantamento também falou sobre a produtividade do trabalho, abordou essa questão também, que são duas coisas diferentes. O que aponta a organização nesse sentido? Olha, nesse sentido da produtividade, o relatório apontou que o Brasil destoou positivamente, principalmente aí da maioria dos países vizinhos, da região, tanto aqui da América Latina como do Caribe. E segundo o estudo, no período entre 2015 e 2023, a produtividade avançou 0,1% ao ano, enquanto recuou 1,7% na Argentina e 0,4% no México, por exemplo, fazendo essa comparação com países aqui vizinhos ao Brasil. A queda média na região da América Latina e do Caribe foi de 0,5% ao ano nesse período. Essa ligeira alta aqui no país ainda perde para as taxas observadas nos países vizinhos da América do Norte e o relatório diz ainda que nos Estados Unidos, portanto, a produtividade cresceu 1% ao ano, enquanto no Canadá avançou 0,4% anuais na mesma comparação. Para a OIT, para a OIT, que é quem fez esse relatório, o fraco crescimento na produtividade tem sido uma questão que não é muito pontual, já é uma questão antiga, e complexa na América Latina e também no Caribe, com alguns fatores que acabam ajudando nesse cenário de produtividade, que podem explicar esse desempenho. Quais são eles? Regulação excessiva, fraco investimento em infraestrutura e também sistemas fiscais altamente complexos. Muito obrigada pelos dados, pelas informações. Um bom trabalho para você. Já já a gente volta a se falar. Vamos então iniciar um momento de opinião aqui no Jornal da Manhã. Quem abre essa página para a gente é o Luiz Felipe Dávila. Faz tempo que a gente não se falava, hein, Dávila? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com você, Colombo, Mota e toda a nossa audiência do Jornal da Manhã.
Você está entrando para falar de um assunto que é a sua praia. A Soraya trouxe dados aí mundiais sobre taxa de desemprego, mas eu quero trazer mais para a realidade brasileira. Embora para esse ano haja uma preocupação com essa taxa global de desemprego, como ela explicou para a gente, qual é o cenário, a expectativa, a projeção aqui para o Brasil? Nós tivemos o divulgamento da PNAD contínua no final do ano passado, trazendo dados encerrados no trimestre que termina em novembro do ano passado, que trouxe uma taxa de desocupação de 7,5% e, na ocasião, foi a menor taxa para um trimestre desde 2015. Ou seja, pelo menos até o final de 2023, nós não tivemos dados muito negativos de desemprego. O que esperar agora para 2024? Bom, Lívia, primeiro é preciso entender esses números, né? Primeiro, o desemprego diminuiu muito ano passado porque a economia cresceu. Nós tivemos um crescimento. Toda vez que a economia cresce, óbvio que isso diminui a taxa de desempregados. Mas os problemas estruturais do desemprego são muito graves. E aí, não só o Brasil, como no resto do mundo. Qual é o primeiro problema estrutural grave? Leis trabalhistas antiquadas. Isso engessa a contratação, porque se você quebrar esses dados, tanto no Brasil como nos outros países mais desenvolvidos, principalmente da comunidade europeia, você vai ver o gigantesco contingente de desempregado dos jovens. Esse nível chega a 20%, ou seja, a economia não está empregando os jovens. Por quê? Porque como tem tantos benefícios trabalhistas, as leis são tão rígidas, ninguém quer fazer uma contratação formal de pessoas com pouca experiência. Então isso faz com que pessoas jovens vão ter trabalhos temporários o resto da vida. E no Brasil nós temos um estudo recente que você viu com certeza, que é a questão do nem, dos jovens que nem trabalham nem estudam. Nós estamos falando aí quase 11 milhões de jovens. Pessoas nos seus 20 anos, idade plena aí para trabalhar, que provavelmente nunca vão ter um emprego. Vão viver do quê? De Bolsa Família? Então, existe um problema estrutural com essa legislação antiquada, ultrapassada, que impede a contratação de jovens. Então, esse é um primeiro problema que aflige o mundo inteiro e o Brasil, que também tem uma legislação trabalhista muito antiga. E o segundo ponto, eu queria mencionar a questão do aumento de produtividade. No Brasil, isso é ilusório, porque se você tirar a produtividade do agronegócio, essa sim cresceu 2,5%, o resto caiu muito. Então, o Brasil precisa investir em produtividade, em tecnologia, em melhoria do capital humano e rever urgentemente uma lei trabalhista que não está condizente com os desafios do século XXI.